Queria mais uma vez me encontrar aqui com todos vocês para a gente poder compartilhar algumas coisas. E o meu tema é sobre a família, a nação, a igreja diante das ideologias de desconstrução. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco acerca do ser humano, acerca do homem, que segundo a Bíblia, conforme o Gênesis, foi criado à imagem e semelhança de Deus. É uma coisa curiosa que a Bíblia fale, por exemplo, que os animais sejam considerados alma. A expressão alma vivente é aplicada não somente aos seres humanos, mas também aos animais. Algumas traduções contemporizam a tradução e botam ser vivo, mas no original tem alma vivente. Alma viva. Espírito também há passagens, como no livro de Eclesiastes, que faz alusão a espírito de animais, o espírito dos animais. Mas espírito, alma, em relação a animais, tem um sentido bem diverso daqueles que nós damos a esses termos quando aplicamos ao homem. O que nós chamaríamos de espírito do animal é só a energização de seu corpo. É o que coloca o seu corpo em movimento. É o seu fôlego. Só aquela energia vital que mobiliza os seus órgãos a funcionarem, a trabalharem, né? E a alma é exatamente o composto do animal, dotado dessa energia, na condição de um ser vivo, que está vivo, né? Tanto que quando o relato do Gênesis fala da criação dos animais, não fala de uma criação de um espírito, de uma alma, de um corpo, como se fossem unidades que pudessem ser distinguidas. Mas Deus diz, né? Produzam as aves do céu. E elas aparecem de uma vez, repentinamente, como um todo, né? Produzam as águas, os peixes. Apareçam os animais que rastejam, e eles aparecem num composto completo, né? Você não tem como separar num animal espírito, alma e corpo. A alma é o que ele é energizado, vivo, né? O seu corpo recebe do espírito uma energia ativa vital, mas aquele espírito ali não é nada sem o corpo. É o próprio corpo condicionado à vida. Mas quando você tem o relato, por exemplo, da criação do homem, aí não, aí você vê as partes bem distintas. Formou Deus o homem do pó da terra, o corpo. Soprou nele o espírito, né? Veio de uma iniciativa específica de Deus. E o homem tornou-se alma vivente. Um terceiro componente. Então, o espírito do homem, ele veio diretamente de Deus, no relato bíblico. No livro de Eclesiastes diz que o corpo volte ao pó de onde era e o espírito volte a Deus que o deu, para prestar contas, inclusive, como o espírito que vai a Deus com um grau de consciência para responder diante dele, em juízo. Mas a gente vê então que o espírito realmente, ele entra no corpo para trazer vida ao corpo, mas ele tem uma origem diretamente de Deus, e as partes são bem distintas, né? E quando o espírito interage com o corpo, o homem se torna alma. A alma parece-nos pelo texto, um terceiro componente que tem uma influência da dimensão espiritual e da dimensão corpórea, né, que é resultado da interação do espírito com o corpo. Se nós formos aludir à Trindade divina, e se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, nós vemos que nessa descrição tríplice, o homem tem espírito, alma e corpo, há um reflexo da Trindade. Como há um reflexo da Trindade em cada componente, né? O corpo, por exemplo, ele tem cabeça, tronco e membro. A alma, conforme até os clássicos da filosofia, ela existe como alma vegetativa, alma sensível e alma racional. E o espírito, dimensão superior do homem, está orientado aos chamados três transcendentais: o bom, o belo e o verdadeiro. Então, o espírito do homem foi como que a parte do homem que Deus criou para habitar no homem.
O Espírito de Deus habitava e habita, quando alguém está reconciliado com Deus, no espírito do homem, de acordo com o entendimento que nós temos da Bíblia. Por isso que mesmo depois da queda, ausente o Espírito de Deus do espírito do homem, ficou a memória, pela qual o espírito do homem se orienta aos três transcendentais: o bom, o belo e o verdadeiro, né? Pode ser que o homem não associe isso a Deus, em quem absolutamente o bom, o belo e o verdadeiro estão identificados, mas é o que ficou como lembrança. E isso é o que leva o homem a procurar, por exemplo, o que é bom nas coisas, procurar o que é a verdade sobre as coisas e ter a capacidade de apreciar nas coisas beleza estética. A alma, entretanto, é que vai pegar esses três transcendentais e fazer os juízos concretos. A minha alma que, na medida em que tem esses transcendentais pelo Espírito, é capaz de dizer: essa coisa é bela, essa proposição é verdadeira, este ato é bom. A alma é onde nós temos, digamos assim, nossa autoconsciência. A alma é onde nós temos vontade, intelecto, é onde nós apreendemos as imagens das coisas pelos sentidos físicos e lá, por abstração, chegamos aos conceitos. E o nosso corpo é o que nos põe em contato com o mundo empírico, com o mundo da percepção. Eu diria que pelo Espírito nós temos consciência de Deus, pela alma nós temos consciência de nós mesmos e pelo corpo nós temos consciência do mundo, né? Do mundo. E eu coloquei isso daqui de início, né, para mostrar que a nossa visão do homem é uma visão que coloca o homem numa distinção qualitativa do animal, não meramente quantitativa. O homem não é alguém que tem um pouco mais de complexidade no seu cérebro que o animal. Ele tem uma distinção qualitativa, ele tem essa dimensão transcendente, porque teve um espírito que veio de Deus, né? A sua alma, na dimensão mais elevada, onde ela interage com o espírito, ela é racional. Onde ela tem o elemento mais próximo da corporeidade, ela tem a dimensão vegetativa, ligada à nutrição e crescimento, e a dimensão sensível, animada, que é a mesma que o animal possui, né? Como eu disse, a alma é fruto da interação entre o espírito e o corpo. Então ela tem a dimensão mais elevada e tem essa dimensão mais próxima daquilo que se operacionaliza através do corpo. Mas nós temos essa distinção qualitativa. Somos seres morais, somos seres éticos, somos seres orientados para a verdade, capazes de admirar a beleza da natureza criada. Quando lá no Gênesis diz que Deus falou: eis que tudo é muito bom, no sentido aí do bom junto com o belo, Deus estava falando para alguém, estava falando para o homem dar o seu assentimento, o seu amém, dizer realmente é belo. Ele estava compartilhando a beleza da criação para o homem mostrar também a admiração por ela. Então o homem tem essa dimensão, como eu estou dizendo, transcendente. Se você pegar um filósofo grego como Aristóteles, ele define o homem por baixo. O homem é um animal racional, ou seja, ele é um animal como os outros, que tem esse elemento a mais, a racionalidade. Se você for ver pela Bíblia, o homem é definido por cima, ele é a imagem de Deus. Ele não é um animal que tem a racionalidade, ele é a imagem do próprio Deus. É uma definição por cima, né? e não por baixo. Os evolucionistas acreditam que nossa distinção do animal é quantitativa. Nós temos apenas alguns elementos no nosso cérebro que têm um certo grau de complexidade maior do que o dos animais, mas nós não temos uma distinção qualitativa. Nós somos animais evoluídos, ou mais evoluídos do que os outros animais. Temos ancestrais comuns com símios. É assim que os evolucionistas veem. Então, para nós, existem coisas que são importantes por causa dessa dimensão do homem. Mas as ideologias de desconstrução, como eu chamo aqui no tema da palestra, são aquelas ideologias que supõem que o homem é uma massa informe. Aliás, tem duas visões do homem como massa informe, ou da natureza humana como inexistente, como se houvesse não uma natureza, mas uma massa informe humana. Existem duas visões. Uma ligada mais ao campo das ciências da natureza, sustentada por alguns evolucionistas. Alguns evolucionistas dizem, bem, o homem é um animal que evoluiu e chegou ao estado de consciência e racionalidade.
E a partir desse momento que ele chegou ao estado de consciência e de racionalidade, ele pode ser o condutor do seu próprio processo de evolução. A evolução foi ao acaso, a evolução foi tempo e uma série de coincidências, uma relação de tentativa e falha e acerto, e até que deu no homem. Mas a partir do momento que chega no homem, o homem, como é dotado de racionalidade, ele pode ser o condutor da continuidade de sua própria evolução. Os que pensam dessa maneira supõem, então, que alguns seres humanos deverão planejar como deve ser a humanidade. No livro Abolição do Homem, C.S. Lewis fala daqueles que se pretendem os planejadores da humanidade. Então, esses que chegaram lá, que perceberam isso, disseram, não, nós agora vamos conduzir a evolução do homem, então vamos nós aqui decidir o que é que o homem vai ser. E tem uma concepção mais ligada dessa da massa informe, a visão das ciências culturais, do espírito, humanas, sociológicas e tal, daqueles que dizem, não, o homem é produto de sua classe, é produto de seu meio, o homem pode ser reelaborado através de uma nova educação, um novo condicionamento, uma nova instrução, através da familiarização dele com novos entretenimentos, com uma propaganda bombástica, numa direção diferente daquela que ele tem, para ele se refazer em função disso. Então vem também essa outra ideia de planejar, né, um outro ser humano, constituir, criar um outro ser humano, como se nós não tivéssemos uma natureza humana, como se nada fosse objetivo, como se nós fôssemos, como eu disse, uma massa informe para ser modelada numa ou noutra direção. O Bauman, quando fala de uma sociedade líquida, né, ele está falando exatamente da fragmentação dos valores, da diluição de tudo aquilo que era sólido, né? Ele fala disso até mais como um sociólogo constatativo, não quer nem fazer propostas de adesão a isso, não. Ele mostra a questão de como as coisas têm se arruinado, né? E isso para exatamente criar a oportunidade desses que estão dizendo, vamos agora fazer uma nova humanidade, vamos construir, vamos planejar uma nova modalidade de humanidade. Então é isso que nós estamos vendo agora com essas ideologias de desconstrução. Vamos desconstruir o velho e vamos construir o novo. É interessante que Nietzsche uma vez falou uma coisa com muito acerto. Ele disse, olha, Deus morreu. Foi a primeira afirmação dele. O que ele acertou não foi isso, não. Isso ele está errado, né? Quem morreu foi ele, no final. Mas é disso daí que ele vai fazer uma afirmação que faz sentido. Ele disse, Deus está morto. O que ele queria dizer com isso era que a cultura tornara Deus irrelevante, a cultura secularizada. Nós não precisamos mais de Deus para explicar isso, de Deus para explicar aquilo, de Deus para explicar aquilo, nós não precisamos mais disso. Mas a coisa que ele afirmou que faz sentido, ele disse o seguinte, se Deus morreu para a cultura, o próximo passo vai ser o homem morrer. O que ele queria dizer com isso? Ele dizia, a imagem que nós temos do homem, como um ser, por exemplo, dotado de dignidade, falamos da dignidade da pessoa humana, um homem que tem direitos fundamentais como direitos inalienáveis, imprescritíveis e tal. Ele diz, essa ideia de homem, ela depende ainda daquela visão do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo numa cultura secularizada, onde Deus já não era mais relevante para nada, algumas coisas ainda eram mantidas sem que se tivesse uma memória cultural relacionadas ao fato da concepção anterior de que o homem era a imagem e semelhança de Deus. Ele diz, mas com o tempo, quando Deus morre para a cultura, se torna irrelevante, com o tempo também, lentamente, as pessoas não vão ver mais o homem como sendo a imagem e semelhança de Deus. Logo, não vai fazer mais sentido dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, que é o que nós estamos vendo acontecer hoje, né? Quer dizer, o homem quis tornar Deus irrelevante para a cultura, mas se confortar com os benefícios culturais que uma geração que colocou Deus como importante para a cultura trouxe, né? Vamos viver esse homem com direitos, esse homem com dignidade, mas isso daí vai se perdendo.
Hoje em dia nós temos não somente teorias abortistas que negam a dignidade do embrião, do feto, mas nós temos propostas como a de Peter Singer, que são neonaticidas, né, que se deve poder sacrificar o filho. Primeiramente ele disse com 1 mês de nascimento, agora já está dizendo até 1 ano de nascimento, se for isso do interesse da mãe. Os velhos se quer defender para eles a eutanásia, o suicídio assistido, para quem quiser antecipar a sua morte com um médico que não vai ser responsabilizado por ajudar você a morrer. Então a ideia de dignidade humana vai se esfacelando, é o que nós temos visto. Então a ideia é tomar a humanidade como uma massa informe para criar uma nova humanidade. E isso, pessoal, está sendo feito devagarzinho, mas planejadamente. Nós, por exemplo, muitos aqui são da minha idade, ou talvez até um pouco mais jovens. Quando éramos criança, quando éramos adolescentes, na sessão da tarde a gente assistia aqueles filmes em preto e branco, né? Os filmes que os nossos pais assistiram. Jerry Lewis, filmes do John Wayne. Eu assisti os seriados que os meus tios, que minha mãe assistiram, que continuavam na televisão, Rin Tin Tin, não sei o que mais lá. Mas vocês notam que hoje, nos grandes canais de televisão, a Globo com notoriedade, nada disso mais passa. Isso está deletado. Nessa Netflix, por exemplo, as novas séries, os filmes, são todos com ideias de famílias compostas por pessoas, casais, entre aspas, né, que não são casais propriamente, do mesmo sexo, com novas modalidades de família, de concepção e tal. A indústria do entretenimento está para normalizar uma série de coisas que nós considerávamos anormais. Quando eles tiverem acervo suficiente, eles vão deletar tudo aquilo que nós tínhamos no passado. Você ainda encontra os filmes antigos, tem aquela visão ainda moral, que não considera a sodomia, por exemplo, uma normalidade, você ainda os encontra. Mas no dia que eles tiverem um acervo suficiente, e no dia que essa geração que ainda procura esses filmes terminar e a outra geração nem tiver mais interesse de consultar, nem sentir que eles vão ser deletados, não houver falta deles, né? Por isso põe os seus filhos para assistir os antigos, que é para poder manter aceso aquilo ali, né? Mas aí pronto, vai ser um grande reset, como dizem, né? Vamos apagar tudo e aí a coisa é totalmente nova, né? Uma nova visão, uma nova coisa, uma nova formação assim. Então nós estamos nesse processo de desconstrução para reconstruir uma humanidade planejada, como se o homem não tivesse uma natureza. Eu queria só pegar um pouquinho d'água aqui, ver se trago para cá aqui, que eu estou com sede. Muito obrigado, Davi. Eu dou um jeitinho aqui. Tomara que não caia aqui, com medo. Mas vamos lá. Então, nós estamos nesse processo de desconstrução. O cristão, ele, nesse momento, é um intruso nesse processo, porque o que é o maior inimigo do processo de desconstrução para uma nova reconstrução? É o senso de identidade. É o senso de identidade. O que essas pessoas querem é que você não seja nada para que você possa ser tudo o que elas querem. É que você não tenha mais nenhuma identidade a que você se aferre, sua identidade seja fluida, né? Para elas, por exemplo, se uma pessoa diz num período que ela é homem, depois no outro período diz que é mulher, uma pessoa num período se diz heterossexual, depois diz que é homossexual, se ela adotar uma sexualidade polimorfa, melhor, porque ela não é nada, e não sendo nada, ela está habilitada a ser tudo o que eles quiserem. É enfraquecer os sensos de identidade. E um cristão, ele tem um senso de identidade muito profundo, que ele tem a sua identidade em Cristo, né? A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O batismo é um marco de identidade cristã.
E o cristão, ele se identifica como uma nova pessoa em Cristo, segundo uma nova ordem de valores do reino de Deus e tal, e isso dá uma força muito grande à sua personalidade, né? A doutrina da justificação pela fé, que foi basilar para a reforma protestante, ela tinha um papel muito importante naquele momento para criar um senso de identidade, né? Porque a ideia era, eu, sem que seja pelos meus insuficientes méritos, sem que seja pela mediação de uma grande instituição ou de figuras alheias a mim, que me obtém o favor de Deus, eu, arrependido, contrito diante de Deus, confiando no sacrifício perfeito de Cristo, eu sou aceito por Deus. Ele me aceita incondicionalmente, não pelo meu mérito, não porque eu estou abrigado dentro de um sistema institucional e tal, mas Ele me aceita por causa de seu Filho. E Ele me declara justo no seu tribunal. Então, esse senso de que Deus me aceitava, apesar de eu ser pecador, teve uma força enorme. Os reformadores conseguiram desafiar reis, forças políticas e tal, ameaças, por causa que é como se eles dissessem, bem, essas pessoas podem estar todas contra mim, mas Deus me aceitou. Eu posso ser uma pessoa repudiada por todas essas forças, mas Deus me aceita, né? O John Knox, ele que foi um grande pregador da Escócia, a rainha da Escócia uma vez disse, eu temo mais uma pregação de John Knox do que todos os canhões da Inglaterra voltados para cá. Carlyle, que foi um grande poeta inglês, ele dizia que essa compreensão que os protestantes tinham, e ele falava de maneira puramente não devota, de uma maneira técnica, ele dizia essa compreensão que eles tinham de que eram aceitos diante de Deus, fazia com que eles tivessem uma estrutura psíquica para serem heróis, para enfrentarem tudo. É aquela coisa lá que Paulo diz em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica, quem os condenará? Um outro autor, também um historiador e sociólogo, não me recordo agora o nome exatamente, ele dizia o seguinte, essa compreensão que eles tinham davam a eles nervos de ferro. Ou seja, eles aguentavam ser xingados, estigmatizados, repudiados e tal, porque eles diziam o seguinte, vocês todos dizem isso, mas Deus me aceita. Mas eu fui justificado diante de Deus pela graça. Então, ele tinha uma força revolucionária para enfrentar tudo que era perseguição. Então, esse senso de identidade, né, cristã é uma coisa muito forte, porque um dos grandes instrumentos para poder refazer o homem, desconstruir o que ele era e fazer um novo homem, é mexer com o seu apego à reputação, o seu desejo de ser aceito no meio, né? O Maquiavel pedagogo, que o Tassos falou ontem, é uma série de manipulações que são recomendadas e orientadas para professores fazerem através de relatórios da ONU, para que a pessoa, por exemplo, que pensa diversamente, se sinta constrangida dentro do grupo, dentro da sala de aula, de maneira que ela termine dizendo o que os outros falam, sem ter sido coagida diretamente. Ela foi manipulada para aquilo ali. Inclusive a orientação do livro, por isso que é Maquiavel pedagogo, né? Os filhos justificam os meios. A ideia do livro é o seguinte, faça de uma maneira que ela não se sinta violentada, ela não está sendo forçada pelo professor. Faça ela chegar à conclusão de que foi ela mesma que quis, foi ela mesma que disse. Faça ela dizer por si mesma o que você quer que ela diga, mas manipulando. Ou seja, ela percebe que se ela falar diferente, o grupo não aceita. Ela percebe que se ela falar diferente, aquilo ali vai criar um choque cultural. Aí você vai manipulando, mas dando a entender que não, mas você é livre para dizer sua opinião, mas o ônus de dizer a opinião é pesado demais. Ela termina dizendo o que o professor quer. E aí o professor induziu ela a falar o que ele queria, como se ela tivesse a convicção daquilo ali. Então, esse é que Agora, se a pessoa tem um senso de identidade muito forte, não é isso que eu penso.
Ah, mas o grupo todo está contra, que esteja contra mim, que esteja. Eu sei que Deus me aprova. Deus está comigo, não interessa o que você pensa, o que você não pensa. Esse senso de identidade do cristão é uma grande ameaça a esse sistema de manipulação que nós estamos vivendo. Hoje em dia, eles querem fazer você, por exemplo, se for contra formas de família que eles estão inventando, formas de sexualidade que eles estão querendo normalizar. Se você for contra, eles querem que você que se sinta culpado. Ah, eu não estou tendo amor. Eles vão lhe acusar de discurso do ódio, intolerância. Aí você vai ficar, eu estou ofendendo alguém, eu estou machucando alguém. Aí você que se sente culpado, em vez da pessoa que está em relações promíscuas, contra a natureza, agindo, né, de maneira antinatural. Em vez de ser ela que vai se sentir culpada, é você que vai se sentir culpado se você for manipulado. Eu estou odiando. Aí, para um cristão, isso ainda é mais perigoso. Eu acho que isso foi feito para cristão. Porque aí o cristão pensa, paz, estão pensando que eu sou uma pessoa que odeia, mas Jesus pregou o amor, eu tenho que mudar o meu discurso. Porque Jesus veio ensinar o amor. Inclusive, eles vão usar até o cristianismo. Olha, Jesus ensinou o amor e tal. E você com o discurso do ódio. Olha a manipulação, irmãos. A manipulação que se faz para você trair os seus valores. Então, é toda uma reformulação do mundo para a pessoa sentir orgulho daquilo que era pecado e que é pecado ainda. Não é à toa que uma pessoa aí está num programa desses televisivos aí, com grande auditório, ela se declara como alguém que tem uma sexualidade heterodoxa e todo mundo aplaude e tal. Ele ganha autoestima, está cheio de jovem aí optando por caminhos de sexualidade pervertido, porque isso dá notoriedade, isso ganha aplauso. Agora vai dizer que você é contra, aí todo mundo cai em cima de você, né? Então é um conjunto de manipulação. Um senso de identidade é muito forte, é muito importante. Cristãos com senso de identidade é muito importante. Eu quero saber da aprovação de Deus e não da aprovação dos homens, né? Paulo disse: se eu tivesse que agradar a homens, não seria servo de Cristo. Mas o Bauman, por exemplo, no livro dele Em Busca da Política, ele diz o seguinte: no passado, as pessoas estavam preocupadas com a sua identidade em função da transcendência. Elas tinham uma visão heterônoma, existe um quadro transcendente que dá sentido à minha existência. Então, por exemplo, se eu admito a criação, eu não sou um ser colocado no mundo sem propósito. Eu fui criado por um Deus que tem um motivo, tem um desígnio, né? Eu vou querer saber qual é o propósito de Deus, me enquadrar dentro desse propósito, então tem um sentido transcendente. Aí ele disse, mas com a secularização, essa busca de sentido de forma heterônoma, fora, num quadro maior, transcendente, foi desaparecendo. Mas os homens ainda conseguiram manter uma forma de identidade que ele chama de hetero-autônoma. Autônoma porque está dentro desse mundo, é imanente, mas hetero porque está fora de nós. É a minha identidade a partir da minha família e a partir da nação a que eu pertenço. Esses outros sensos de identidade também são importantes, né? Se você tem uma família, né, você tem aquele senso de identidade ligado à sua família. Eu tenho que honrar o nome dos meus pais, da minha mãe. E se minha família não tiver um bom nome, então eu tenho que fazer alguma coisa para poder corrigir o mau nome que minha família tem. Lá em Eclesiastes, a Bíblia fala do bom nome, da boa fama, que é melhor do que as riquezas e tal. Então, eu vou, se minha família tem uma postura honrada, me sentir com a responsabilidade de agir de uma maneira que não macule a honra da minha família, uma continuidade dos meus ancestrais. Ou então, se os meus ancestrais borraram a história, eu tenho que fazer alguma coisa que eleve a história da minha família. Já notaram a parábola do filho pródigo? O filho pródigo pede ao pai a antecipação da herança, o pai dá a ele os bens, aí o que é que ele faz? Ele vai para uma terra distante gastar. Por que ele vai para uma terra distante? Se ele fosse gastar ali, todo mundo dizia, rapaz, como é que o filho do
do José, rapaz, um homem tão honrado aqui, com esse negócio aqui, gastando tudo, ele ia ser cobrado de um comportamento condizente com a família honrada que ele tinha. Então ele vai para um lugar distante, onde ele não é ninguém, onde ele não vai ser cobrado de nada, onde ele não tem identidade. Então a questão da família, ela tem uma força identitária, irmãos, enorme. Por isso que eles querem destruir a família. Eles querem destruir o homem, eles querem destruir a religião, eles querem destruir a família. Se família puder ser tudo, não vai ser nada. Então, primeiro, família, eles disseram, pode ser 2 homens, 2 mulheres, pode ser um homem com várias mulheres, mulher com vários homens. É para acabar com a família. Pode tudo, não é nada. Né? A Bíblia mostra que a primeira instituição que Deus criou foi a família, antes da igreja, antes do Estado. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Pai e mãe, homem, e se unirá à sua mulher. Então tem homem, mulher, pai e mãe. E serão 2, né? Uma só carne. Quando diz 2, uma só carne, isso é possível, sendo um homem ou uma mulher. Porque o que quer dizer 2 serem uma só carne? Você tem o seu aparelho digestivo? Tem. Precisa de alguém para ele funcionar? Não, é seu, ele funciona normalmente. Tem o seu aparelho respiratório? É seu. Funciona normalmente. Agora, o seu aparelho reprodutor, ele não funciona sozinho. Ele só funciona com a outra pessoa. Esse aparelho reprodutor só se completa com o outro. Então, serão 2, uma só carne. Todo o nosso sistema é autônomo, exceto um, que não se faz sozinho, se faz com o outro. E aí a gente completa um corpo completo em relação a ele, através do casamento entre um homem e uma mulher. Claro, uma pessoa pode ser infértil e não gerar filhos? Pode. Vai deixar de casar por causa disso? Não, vai não. Mas os órgãos são aqueles ali, de um e de outro. Aí o problema é como se fosse uma enfermidade. Eu tenho uma deficiência no meu aparelho digestivo, faço uma cirurgia, tomo um medicamento, mas ele deixou de ser um aparelho digestivo? Deixou não. Ele está sendo tratado. Né? Então, uma pessoa infértil, casou e tal, formou uma só carne, formou. Agora, se tem uma deficiência, é o problema de uma enfermidade, como poderia ter em qualquer outra parte do nosso corpo. Então, a família é a família que procria. É ela que atravessa gerações, porque tem a perpetuidade, a geração de filhos. É ela que cria um nome a ser honrado, porque vai passando de geração em geração. Ela é que é a base da sociedade, porque sendo ela reprodutora, sem ela a sociedade não pode existir. Das famílias vieram os clãs, depois as tribos, as aldeias, as cidades. Então a família é necessária. A primeira instituição está lá no Gênesis, mas querem o quê? Desconstruir a família. Aí 2 homens, 2 mulheres podem ser casais, né? Aí vem a questão do incesto. É interessante que no Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ele fala disso, né? Ele procura defender não, né? Porque ele na verdade fez uma distopia e procurou mostrar, era como seria assombroso o cenário com certas ideias indo à frente. Mas ele sustenta lá um mundo novo, né? Que os seus personagens defendem, que seria aquele em que ninguém teria que esperar para ter a satisfação dos seus desejos. Tem um professor lá, Mustafa, que vai dar uma aula e diz assim, olha, se você já teve uma experiência de ter um desejo e não ter a satisfação dele imediatamente, um aluno diz, eu gostei de uma menina, demorou algumas semanas para eu poder conseguir namorar com ela. Isso é terrível, né? É terrível, é uma sociedade mimada que se quer constituir. Aquela em que não há obstáculo ao desejo, ele tem que ser satisfeito imediatamente, que termina gerando uma sociedade de gente egoísta, caprichosa e tal. Aí as crianças são submetidas na história, né? Olha que faz tempo, viu? Elas são submetidas a jogos eróticos. Elas fazem jogos eróticos para se erotizarem precocemente. A ideia de uma educação sexual para erotizar as crianças. A OMS recentemente, acho que foi a OMS, né? Que se pronunciou nesse sentido aí, a ONU e tal, nesse sentido de uma educação já que fomentasse, né, estimulasse a sexualidade
de crianças e tudo mais. E ele tem uma criança lá que ela não gosta dos jogos eróticos. Aí ela vai para um psicólogo. Ela que tem um problema porque ela não gosta. Aí tem uma aula lá do professor, o professor diz: olha, vocês sabiam que já houve tempo em que as crianças não podiam brincar com esses jogos eróticos? Aí a sala de aula dá uma risada. Os alunos riem na história de tudo aquilo ali. Quer dizer, é o que a gente está vendo acontecer hoje, né? Aí se defende as relações incestuosas, porque aí não tem mais noção de pai e de filho. Se tem incesto, o pai pode ser um amante, né? Acaba toda aquela relação de pai, é destruir a família, porque quando você destrói a família, você tira o senso de identidade. Você vê que pessoas com famílias desajustadas têm complexos, pais separados e tal, problemas familiares, tem depressão, ela tem uma fragilidade, né? Com muita resiliência ela supera aquilo ali, mas ela tem uma fragilidade a ser vencida. Quando você está numa família estruturada, o seu senso de identidade é mais forte, né? Então o que eles querem são pessoas frágeis, porque pessoas frágeis viram massa informe, eles vão poder modelar da forma que quiserem, né? Aí você tem depois a questão da nação. A nação também dá um senso de identidade, a nação forma uma história coletiva, um conjunto de tradições que se perpetua no tempo. No caso, para nós, ainda mais importante é a nação, porque como nossas nações aqui no Ocidente têm uma ancestralidade cristã, então ela incorpora no bojo de suas tradições, né, conceitos cristãos. Então, ainda mais se torna importante as pessoas terem um senso da sua identidade nacional, da sua história enquanto nação. Se nós lermos na Bíblia, por exemplo, nós vamos ver como a Bíblia valoriza as nações. Por exemplo, uma tentativa primeira de um governo mundial foi a Torre de Babel. Ali foi uma tentativa de governo mundial. Vamos ser um povo só, uma humanidade. Vamos formar uma torre que bata lá no céu. Vamos empinar o nariz diante de Deus, mostrar que nós somos fortes. Aí Deus, o que fez? Espalhou todos eles, dando-lhes idiomas diferentes, e formaram-se as nações. A Bíblia defende a soberania das nações. Curiosamente, quando há descrições, como lá no livro do profeta Isaías, de um governo messiânico de Cristo, terrenal, um governo milenar e tal, se fala nas nações, né? Eu vou dar aqui só um exemplo, né, para mostrar que, mesmo numa visão futurista, escatológica, ainda nós temos uma ideia de nação. Isaías 2 diz assim, a partir do versículo 3, e virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos. O conceito de nação continua. O conceito de povos continua. Lá no Gênesis, depois de Deus instituir a família, nós vemos o cuidado de Deus para constituir uma nação, a nação de Israel. Deus diz a Abraão: olha, que da sua descendência virá uma grande nação. E Deus fez uma promessa nacional a Israel que se perpetua no tempo, né? E essa nação, mesmo até sem ter territórios, sobreviveu com a sua identidade por causa dessa promessa, um conceito de nação. Agora, o que a gente vê na Bíblia é que não é bem quisto o conceito de império, que é uma forma de globalismo. Preste atenção, por exemplo, lá no livro do profeta Daniel. Daniel vai interpretar o sonho lá de Nabucodonosor, que é uma estátua que Nabucodonosor viu, né? Aí na estátua tem uma primeira parte, a cabeça de ouro, depois vem o peito, e vem a outra parte. Aí Daniel vai dizendo que cada um daquelas partes é um império. Primeiro o império da Babilônia, que dominou muitos povos, depois o império medo-persa, depois o império grego, depois o império romano, como nós conhecemos lá do século I, depois um novo império romano que vai ser reconstituído, né, na nossa interpretação no final dos tempos desse globalismo contemporâneo. Aí lá no final da visão diz que uma pedra solta, que é o reino de Deus, né, vem e atinge a estátua e destrói tudo aquilo ali. Ou seja, o reino de Deus vem para destruir os impérios. Aí diz que essa pedra vai se tornar uma montanha e vai encher o mundo todo, né?
Então, não fala de destruir as nações, fala de destruir os impérios. Porque governo mundial, sol de Cristo. Governo mundial, sol de Cristo. Trazer a paz ao mundo, só o príncipe da paz. No nosso caso agora, o melhor caminho para a paz é a soberania das nações. Por quê? Porque o que mais evita a guerra é o temor de que a outra nação entre em guerra. Não é um reino que vai gerir a paz, não. Com a humanidade caída, como nós a temos hoje, ainda não redimida absolutamente, o que faz um país temer entrar em guerra contra o outro é que dois aqui do lado dele podem entrar em guerra contra ele. É como a separação de poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário se equilibrando mutuamente. Então, para o mundo internacional, é a soberania das nações que equilibra, né? Durante a reforma, né, foi que surgiu a ideia do Estado-nação, desses Estados nacionais. O próprio catolicismo sonhou por muito tempo em restabelecer o Império Sacro Romano, a unidade da cristandade e tal. Muitos documentos papais foram nesse sentido, mas hoje até os católicos conservadores são mais pela soberania das nações, porque eles estão vendo que se houver essa unidade lá, por exemplo, na Europa, ela não tem mais nada a ver com o cristianismo. É uma unidade globalista. E aqui eu vou para o outro ponto. Se eu passar um pouquinho, me aguentem aí, porque eu acho que é importante que eu vou falar. A globalização deve ser distinguida, pessoal, do globalismo. A globalização foi econômica, foi a internacionalização dos mercados. Deixar de o Estado subsidiar coisas dentro de seu próprio território, determinados mercados, abrir o mercado global. Quando surgiu a globalização, curiosamente, os liberais do ponto de vista econômico, eram os maiores defensores da globalização. E os esquerdistas, como a gente chama, eram contra. Queriam defender, eram os estados nacionais. Porque os liberais defendiam a globalização porque ela significava, na visão deles, uma ampliação dos mercados e logo da liberdade. Era ampliação da liberdade econômica, liberdade de negociação, uma empresa daqui negociar com outra do outro lá e tal. Eles viam nesse sentido de ampliação das liberdades, ampliação do mercado e com a ampliação do mercado, a liberdade. Inclusive, foram tão enfáticos às vezes nisso que eu acho que eles foram exagerados, não apreciaram devidamente a importância das tradições nacionais, pela euforia da globalização. E o pessoal de esquerda, como via que aquilo ali era uma expansão do mercado e tal, e para eles eram antagônicos dessa ideia de liberdade econômica e tudo, eles ficaram contra. Mas aí depois a globalização casou com o globalismo. Ou seja, o mundo virou uma unidade econômica, que tal agora ele virar uma unidade cultural, pensar do mesmo jeito. Vamos formar um mundo que pense do mesmo jeito. Agora a grande questão é, como é que nós vamos formar um mundo que pense do mesmo jeito se cada nação tem suas tradições, sua história? Então nós temos que desconstruir as tradições de cada nação, acabar com o sentimento de nacionalidade, porque isso é obstáculo. Como a gente não pode defender uma ideologia que é dessa nação, vamos criar uma ideologia global. Como quiseram criar, por exemplo, o Esperanto como uma língua internacional, que nem deu certo, né? Como criaram o euro na Europa e acabaram com as moedas nacionais. Vamos criar agora uma cultura global. Então, mais uma vez, entra a ideia do planejamento. Se a gente ficar com o que as nações construíram, não tem como formar essa unidade global. Então, a gente tem que desconstruir tudo que é nacional e construir uma ideologia global para poder unir. Nessa hora, aí as pessoas defensoras da liberdade, mesmo econômica, os liberais, ficaram mais próximos dos conservadores. Não, peraí. Aí vai diminuir nossa liberdade, que a gente queria do ponto de vista econômico, mas aí eles vão controlar o que é que nós devemos pensar. Eles recuaram e ficaram mais próximos dos conservadores. Aí os esquerdistas dizem, agora a gente quer global mesmo, a gente quer global, porque era o global ideológico. Aí agora a gente quer. Inverteram. Eu vivi esses dois períodos. Eu vivi período que gente
de esquerda, era contra a globalização e tal. E eu vivo agora esse período em que eles são a favor de tudo isso, né? Em que liberais defenderam a ampliação dos mercados, e que liberal hoje está mais próximo do conservador, né? Com medo dessa questão do domínio das mentes e dos pensamentos. Então, vem toda essa carga ideológica para criar essa nova humanidade. Quanto mais eles desconstruírem o óbvio, melhor. Porque quando você não sabe mais nem o óbvio, você está entregando tudo para eles fazerem. Então, não saber mais o que é homem, o que é mulher, o que é isso, o que é aquilo, e construir esse novo mundo. Aí você diz assim, e eles, professor? Na medida em que estão ganhando consentimento para isso, isso não é legítimo, não. Eles não ganham consentimento para isso de forma legítima. Porque eles vão conseguindo fazer todo mundo pensar assim, mas eles não fazem as pessoas pensarem assim pela persuasão, e sim pelo politicamente correto. É como eu estou dizendo, se você defender outra coisa, você é estranhado. Se você defender outra coisa, você é estigmatizado. Pior, é multado, é preso, o pai perde a guarda dos filhos. Então não tem persuasão. Para haver um consenso com legitimidade, tem que haver persuasão. Não tem persuasão, tem ameaça, tem coerção psicológica. Nesses países todos que essas ideologias já entraram, se eles quebrassem o politicamente correto e deixassem as pessoas defenderem o que elas realmente pensam, em 50 anos todo mundo voltava a pensar como era antes. Porque a forma de pensar, por exemplo, sobre sexualidade, ligada à biologia, pensar sobre casamento e família, então, essa é a forma natural, de acordo com a natureza humana. Ela convence, se depender de argumentos racionais, isso convence todo mundo. Se você voltar a valorizar a lógica, convence todo mundo. Agora, se você nega a lógica, você não pode dizer nem que convenceu ninguém. Eles dizem, não, nós estamos, o mundo está pensando todo dessa maneira e tal. Existe lógica? Existe ontologia? Você respeita a realidade das coisas? Não. Então você não convenceu de nada. Você negou tudo aquilo com que se poderia convencer uma pessoa racionalmente de algo e tirou todos os aportes para um diálogo que tem a sustentação no real e na racionalidade e impôs mediaticamente, educacionalmente, entre aspas, o seu pensamento. Mas deixe valer a lógica. Deixe valer a realidade constatativa como ponto de apelo, né? Me deixe falar sem eu ser inibido, constrangido, estigmatizado, que eu reverto tudo isso aí. Agora, antes de eu falar, eu tenho que pensar duas vezes. Eu tenho que dosar as palavras, eu tenho que falar isso aqui. Se eu falar de uma coisa, vai ter uma comunidade gritando que não deixa nem eu poder falar, como aconteceu com o Jordan Peterson, né? Que não conseguia nem falar, nem abrir a boca, que era aquela gritaria. Aí não dá. Agora eles gritam, eles coagem, porque eles sabem que se a gente puder falar livremente, sem as inibições do politicamente correto, a gente convence. Então o que eles têm não é um consenso, o que eles têm é um adestramento. É um adestramento. O que eles têm é um domínio sobre as mentes. Então, nós temos como aliados nossos, hoje, mesmo aqueles que não são cristãos, os que valorizam a família e os que valorizam sua nação e suas tradições. Todos aqueles que têm senso de identidade são nossos aliados. O que eles querem é uma sociedade atomista, sem relacionamento. Você não tem família, você não tem nação, só existe você individualmente. Aí você, deslocado de todas essas coisas, você não tem identidade nenhuma, vira massa manipulável. Vira massa manipulável. É interessante que a gente faz um evento como esse, aproveitando aqui para falar, e tem um bocado de gente, professor, não tem como fazer virtual, não? Virtual ninguém vai desenvolver relacionamentos, aqui vocês vão ficar amigos uns dos outros, vocês vão conhecer pessoas. Uns aqui vão se articular com outros para fazer isso, para fazer aquilo. Né? Tem um grupo de jovens aqui que de um congresso que a gente fez lá na Faculdade de Direito, formaram um movimento, são amigos em atividade até hoje. A pessoa não percebe que esse negócio de virtual, a gente fica atomístico, vários átomos separados, né?
Não, vamos fazer virtual, vamos fazer não sei o quê. Ninguém fez amigos, a gente só ouviu coisas e tal. Para reagir a tudo isso, não basta só a gente ter um pensamento, é preciso ter relacionamentos, porque os relacionamentos com pessoas que pensam como nós, diariamente, a convivência e tal, fortalece as nossas convicções, criam poder de articulação. Mas se a gente ficar só em casa ouvindo e tal, a gente não vai conseguir se mobilizar, não vai conseguir agir, não vai conseguir fazer nada, né? Então a minha maior, às vezes, tristeza é essa, é que alguém diz: professor, se você fizesse virtual, seriam 500 pessoas, mas você faz assim, ó, dá uns 70, 80, 100, eu prefiro, né? Eu prefiro, porque cria relacionamentos. O que eles querem é isso, é ele deslocar da família, deslocar da nação, deslocar de relacionamentos, ele colocar sozinho, um átomo, sem relacionamento, sem identidade comunitária, sem identidade familiar, aí você vira massa de manobras. Então, é devastar tudo e colocar esse globalismo, né, dominante. Então, todos aqueles que têm senso de identidade, né, de pertença, devem ser nossos aliados, né? Não deixemos que ninguém faça de nós uma massa de modelar para tornar aquilo que eles querem. Saibamos quem nós somos. Uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo no apóstolo Paulo é uma expressão dele tão simples. Ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja, eu sou alguma coisa. Eu sou o que eu sou agora. Pela graça de Deus, eu sei quem eu sou. Eu não sou o que eles vão dizer que eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei qual é a minha identidade, né? Então nós temos que ter essa força para resistir a essa onda do globalismo. Deus abençoe a todos.